Bem, viva! Hoje vamos falar sobre masculinidade. Esse que é um tema fundamental e acho que é muito interessante falar sobre masculinidade na universidade, na academia. É um tema urgente. É interessante, historicamente, fala-se sempre muito das mulheres, sobre a questão das vítimas, vítimas de violência doméstica, vítimas de assédio, tudo isso, muito importante. Mas também é preciso falar sobre a parte dos homens. Qual é o papel que os homens têm na prevenção da violência de género? Será que é curioso verificar que quando se fala em relação aos homens sobre a violência, fala-se sempre dos agressores, dos maltratantes, daqueles que estão presos ou aqueles que vão a caminho da prisão porque estão em processos judiciais. Os outros ficam de fora. E é curioso outro fenómeno que também surge na academia, na universidade, que é a psicopatologização destes dois grupos. É um fenómeno mais recente. Ou seja, as vítimas são psicopatologizadas no sentido de estarem frágeis, terem problemas, terem depressão, então vai-se trabalhar com elas individualmente. Em relação aos homens, também se vai psicopatologizar as posições em relação à violência, por exemplo, psicopatias ou outras. E assim, isto foi uma ideia genial da parte da ideologia masculina na universidade. Reduz dois grupos e os outros todos ficam de fora. São os homens que não batem, os homens que são compreensíveis, os homens que são diferentes. Isto tem levado a um aumento da violência de género. Este fenómeno tem levado a um aumento da violência de género. Porque ao colocar os psicopatas de um lado e os bons e os normais do outro, retira a discussão sobre a masculinidade. A discussão sobre a masculinidade e a violência de género tem que ser uma discussão permanente, diária. Tem que ser uma discussão sobre a cultura. O que é que faz com que nós sejamos o grupo, homens, o grupo com mais poder na sociedade e, por conseguinte, utilizamos esse poder. O poder na universidade, dizem nas discussões recentes, que o poder da universidade é como o poder numa empresa ou numa entidade qualquer. Não é verdade. O poder dos homens na universidade, na academia, é um poder dobrado. Porque é o poder que eles exercem do poder real, de serem administradores do poder da organização, mas também têm um outro poder, um poder muito maior, que é o poder de serem professores, o poder de serem influenciadores teóricos, o poder da supervisão, o poder da influência teórica e ideológica. Isso é um poder enorme, enorme. Por isso, a discussão sobre o assalto sexual na universidade tem que ser uma discussão urgente e que não se pode reduzir a códigos de conduta que acabam nas gavetas. Tem que ser uma discussão e uma investigação. Nesse sentido, nós temos um projeto no Centro de Investigação, a PSI-CI, precisamente uma linha de investigação apoiada pela SIG, a Comissão para a Igualdade de Género, sobre a masculinidade e a prevenção dos abusos sexuais de crianças. Outro fenómeno interessante quando se fala, então o que é que devemos fazer para prevenir a violência? Imediatamente há uma resposta genial. Íamos para as escolas, começámos a trabalhar desde os mais pequenininhos, dos 5 anos para a frente, e mais uma vez ficamos de fora. É como não houvesse qualquer esperança sobre nós homens crescidos, adultos. Ali nos adolescentes, nas escolas, nos liceus, é que vamos prevenir a violência. E assim ficamos soltos para as micromisoginias do dia-a-dia. Há 3 fenómenos da masculinidade que estão entranhadas na nossa cultura: o machismo, sexismo e misoginia. Em Portugal ainda se fala muito sobre esta perspectiva do machismo. É machismo, aquilo é uma atitude. Machismo é dentro do sexismo aquele que é talvez mais inócuo. É uma atitude paternalista em relação às mulheres. As mulheres são excepcionais, são maravilhosas, cresci entre mulheres, gosto muito de mulheres, tudo coisas extremamente paternalistas. Mas se nós analisarmos outra presença mais forte e com muito mais consequências, o sexismo, por exemplo, aí não, aí já é uma ideologia.
Uma ideologia tão forte que já faz parte dos programas político-partidários atuais. Aí é uma atitude diferente, não uma atitude paternalista, mas uma atitude segregacionista, ou seja, as mulheres são diferentes dos homens e, por conseguinte, não podem exercer, não estão capacitadas para exercer em funções idênticas à dos homens, ou seja, algumas áreas devem estar interditas às mulheres porque elas têm física e intelectualmente menos capacidade que os homens. Mas a outra questão de fundo, que é muito mais profunda, é a misoginia. A misoginia é um ódio muito parecido, para vocês perceberem, toda a gente percebe, o ódio rássico, por exemplo, hoje é muito compreensível, porque a Academia estudou o que é o racismo e isso tudo, e há muitas iniciativas nessa área. Hoje compreende-se que, para além do racismo, que equivalia ao sexismo, há também o ódio à raça, a outra raça, à xenofobia, a outra pessoa, raça ou estrangeira. Nós, em relação à misoginia, estamos a dar os primeiros passos. É preciso cadeiras, unidades curriculares sobre misoginia. O que é misoginia? Como é que ela está entranhada na nossa cultura? Misoginia consiste no ódio que os homens têm em relação às mulheres. E esse ódio, de facto, a questão das crianças é interessante ver, por exemplo, há imensos estudos recentes com adolescentes, com jovens, muitos jovens, e lá está a misoginia, como estava provavelmente há 500 anos atrás. Não podemos ir tanto para trás, mas pelo menos há 50 anos atrás estava lá toda. Anedotas, brincadeiras, abordagens ambíguas, tudo isso leva... A misoginia é que explica o femicídio. O femicídio é o ato de violência extrema da masculinidade. Ou seja, a misoginia é que vai explicar que um homem exerça a violência ao ponto de matar a outra pessoa. Matar a outra pessoa e matar-se a si próprio. E lá vem novamente a psicopatologia. Coitado daqueles que mataram a outra pessoa e matam-se. Será que eles estavam deprimidos? Não. Trata-se de suicídios de honra. Sempre existiram. Os generais que perdiam a guerra também se suicidavam. Há várias pessoas que se suicidam, como estes misóginos homicidas, femicidas, também se suicidam porque não têm coragem nem conseguem enfrentar a derrota que foi da sua masculinidade. Ser homem hoje é uma preocupação geral. Morremos mais cedo que as mulheres. Somos mais de 2/3 das pessoas presas. Temos um índice de mortalidade em termos cardiovasculares enorme. Devido ao exercício obsessivo do poder, cria-nos situações de angústia, de ansiedade, que nos levam a problemas psicossomáticos de várias áreas. Por conseguinte, os homens hoje, mais do que nunca, têm todo o interesse em mudar esta situação. Às vezes ficam, mas os homens será que têm mesmo interesse? Se eles têm o poder, exercem o poder, terão interesse em perder esse poder em nome de quê? Bem, em nome de uma sociedade em que os homens possam relaxar, possam descobrir-se a si próprio, não ponham toda a sua vida em função da sexualidade e do controle das mulheres, se focalizem noutros aspectos. Por conseguinte, tenho uma grande expectativa, mas uma expectativa relativa. Por exemplo, nos anos 70 do século passado, várias universidades criaram os centros de estudos para mulheres. Existem ainda estão em crescimento a nível internacional e em Portugal. Em algumas dessas universidades também se criaram alguns centros de estudos sobre os homens. Esses desapareceram completamente. De vez em quando parece que vai surgir qualquer coisa, mas logo a seguir morreu. Por exemplo, as Nações Unidas já fizeram várias grandes conferências mundiais sobre as mulheres. Excelente! Uma das maiores foi na China, em Pequim, em 1995. Foi uma conferência extraordinária. Quando é que temos uma conferência das Nações Unidas sobre os homens? Mas não para se fazer estudos sobre a psicopatologização, mas sim os homens como parte da sociedade. Nós, homens, temos que deixar de sermos cúmplices da violência. Temos que deixar de ser os bystanders, ou ser aqueles que veem tudo
e não dizem nada. Nós temos que ser extremamente ativos, proativos, no sentido de denunciar. Denunciar as anedotas, denunciar as brincadeiras, denunciar os toques inconfortáveis. Não o toque como na nossa lei diz que o assédio sexual é um ato de importunar a outra pessoa. Importunar não é a palavra correta. Importunar é incomodar. Importunar é inquietar. Não é assaltar. O assédio, e também a palavra assédio é pouco forte. Nós temos que utilizar a palavra que é e que existe nas universidades e nas instituições, mas nas universidades utiliza-se o saber, utiliza-se a supervisão, utiliza-se o mentorado, utiliza-se a tutoria para o assalto sexual. Isto é inaceitável. E não se resolve com códigos de conduta, volto a dizer, não é? Vamos agora buscar o código de conduta que existe na Universidade do Minho ou na Universidade de Évora, que está em elaboração, e ficamos todos em paz. Não, é no dia-a-dia, é conversando, criando grupos de rapazes, estudantes e de professores universitários para discutirmos. Temos uma oportunidade única de o fazer. Espero que comecemos desde já. Este é um contributo. Apelo para que se inicie uma discussão, quer em relação às mulheres, libertarem-se da psicopatologização e voltarem ao movimento das mulheres como as sufragistas. As sufragistas não se deixaram psicopatologizar, por isso conseguiram o direito ao voto e a igualdade no trabalho. Os homens também têm que se libertar de serem considerados inimputáveis e serem incapazes de decidir, mas quererem assumir o seu papel histórico de contribuir para esta mudança.